Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre razão e proporção e resolver duas questões da VUNESP que caíram na mesma prova. Veja, se duas questões cobraram o mesmo conteúdo em uma prova de matemática de um concurso, isso quer dizer que esse conteúdo é extremamente importante. E ele é realmente muito frequente nas avaliações da VUNESP. Para começar, o que é a razão? De acordo com o dicionário, razão é a noção relacionada com a comparação de duas quantidades por meio da divisão. Então pense assim, você vai preparar um suco. Então você tem um tanto de pó e um tanto de água que você precisa colocar. Você não deve colocar essas quantidades aleatoriamente. Em geral, a embalagem diz: para esse tanto de pó, coloque esse tanto de água. É a razão. Você vai pintar a parede de sua casa. A própria embalagem de tinta diz que tanto de tinta colocar para um tanto de água, porque a tinta precisa ser diluída. É a razão. Na hora de dar um medicamento para uma criança, costuma ser tantas gotas para cada quilograma. Então, é a razão. Então, a razão, nós comparamos duas grandezas, digamos assim. Existem algumas razões especiais dentro da matemática. Escala é uma delas. Quando tem um mapa, existe uma escala escrita, normalmente é um número, 2 pontos, outro número. Isso quer dizer que é o comprimento no desenho em uma determinada unidade de medida para o comprimento real na mesma unidade de medida. Então, se você pegar um mapa e tiver lá no cantinho 1, 2 pontos, 5, significa que 1 centímetro no desenho significa 5 centímetros na realidade. Ah, mas não precisa ser centímetro, pode ser quilômetro. Pode. 1 quilômetro no teu desenho significa 5 quilômetros na realidade. Mas normalmente é centímetro e milímetro, porque se é um desenho, a gente não vai conseguir desenhar em quilômetro. Então a escala é o desenho para o real, sempre na mesma unidade. Uma outra razão importante, velocidade média. Velocidade média vai ser a distância percorrida para o tempo gasto. Então, 12 km por hora. Percorrer 12 km em 1 hora. E a proporção? A proporção é a igualdade de duas razões. E a proporção tem uma propriedade extremamente importante e muito útil. A propriedade fundamental das proporções me garante que o produto dos meios será igual ao produto dos extremos. Na prática, isso quer dizer o quê? Imagine essa razão, 1 para 2. Então, eu tenho uma festa, um adulto para cada 2 crianças convidadas. Fiz lá minhas contas, cheguei a essa relação, 1 para 2. Essa razão é a mesma coisa que a razão 2 para 4. Se eu tiver 2 adultos, eu vou ter 4 crianças. Então, eu posso dizer que é uma igualdade das duas razões. Repare agora que se eu pegar 1 e multiplicar pelo 4, vai dar o mesmo resultado que o 2 multiplicado pelo 2. Isso vale para qualquer proporção. É a propriedade fundamental das proporções. Agora, vamos resolver duas questões que apareceram na prova da Vigilância Sanitária do município de Sorocaba. No mapa de sala de aula, está escrito que a razão entre o tamanho do mapa do Brasil e o tamanho real do Brasil é de 1 para 8 milhões. Ou seja, cada centímetro no mapa corresponde a 8 milhões de centímetros no tamanho real do Brasil. A professora disse que no mapa a distância entre duas cidades brasileiras é de 4 centímetros. Logo, nessa razão, a distância real em quilômetros entre as duas cidades é. Veja só, o próprio enunciado já explicou o que significava ali 1 para 8 milhões. Então, nós temos
A explicação de que 1 para 8 milhões significa que cada centímetro no mapa corresponde a 8 milhões de centímetros na realidade. E o que a gente precisa saber é que 4 centímetros, quanto que isso vai corresponder na realidade. Então eu escrevi o seguinte, que 1 para 8 milhões é a mesma coisa que 4 para x. E o que eu preciso achar? O valor de x. Eu vou aplicar aqui a propriedade fundamental. E o que diz a propriedade? Que 1 vezes x vai ser igual a 4 vezes o 8 milhões. Então, 32. Ótimo, não tem essa resposta. Por que não tem essa resposta? Porque o enunciado pede a resposta em quilômetros. E esse número que nós encontramos está em centímetros. E como é que eu faço, então, para converter de quilômetros para centímetros? Eu vou fazer aqui a conversão, mas se você tem dúvida, procure um vídeo aqui no canal sobre medidas. Lá está explicado passo a passo como funciona, tá? Mas vamos converter. Então, primeiro eu vou escrever as unidades de medidas de comprimento que nós temos. Então, é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Algumas a gente praticamente não usa, como hectômetro, mas tudo é possível numa prova. Para a gente converter, você sempre vai observar aqui aonde está a unidade que você deseja. Se ela estiver para a direita da unidade que você tem a informação, você vai para cada uma destas unidades multiplicar por 10. Então, imagine que eu tenho uma medida em quilômetro e quero converter para metro. Para eu passar para hectômetro, eu multiplico por 10. Para eu passar para decâmetro, eu multiplico por 10. E depois eu multiplico por 10 de novo para chegar no metro. Agora, se for o contrário, você tem uma medida em centímetros e você quer passar para quilômetros. Então, quilômetro está à esquerda. Para cada unidade, você vai dividir por 10. Então, aqui nós temos uma medida em centímetros e nós queremos quilômetros. Então, nós precisamos dividir por 10. Nós vamos dividir por 10, depois por 10, depois por 10 e vamos dividindo por 10, tá? Só antes de fazer essa divisão, queria que você pensasse assim. Se você vai dividir 100 por 10, vai dar 10. Repare que era 100, ficou 10. Então, tipo, um zero ali foi eliminado. Por isso que muita gente diz, corta o zero. Na verdade, quando você divide por 10, aquele zero meio que desaparece na tua conta, entende? Divide 20 por 10, vai dar só o 2, aquele zero desapareceu. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, para não ficar fazendo a conta, tá? Para cada divisão por 10, nós vamos eliminar um zero, tá? Então, ó, voltando, nós temos uma medida que está em centímetro. Vou passar essa medida para decímetro. Se eu passo para decímetro, eu tenho que tirar um zero no número. Se eu passo para metro, de novo, eu vou tirar o próximo zero. Para decâmetro, de novo, tiro um zero. Hectômetro, de novo, outro zero. E para a gente chegar em quilômetro, falta um zero. Então, a resposta vai ser 320. Próxima questão. Numa prova de história, das 15 questões, 3 eram sobre história do Brasil colonial. A razão entre o número de questões do Brasil colonial e as demais questões é um racional na forma x para y. Esse valor expresso em decimais está corretamente representado? Veja só, a prova tem 15 questões. 3 eram sobre história do Brasil colonial. O que o enunciado pede? A razão entre as questões do Brasil colonial, 3, e as demais questões. Quantas são as demais questões? Não é o 15. 15 é o total de questões. Então, demais questões, isso que está em azul, são 12. Então, a razão vai ser 3 da história do Brasil colonial, que é o que está em rosa, para 12, que é o que está em azul. Então, 3 para 12. É isso. Ah, mas ele quer em número decimal. Então, divida 3 por 12. Ah, mas eu não sei dividir 3 por 12. Bom,
Lembrando que na prova, quanto mais rápido a gente fizer a questão, melhor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por 3, tanto o 3 quanto o 12. Eu vou encontrar 1 para 4. Pode ser que você saiba de cor qual é o decimal correspondente a 1 para 4, tá? Se você sabe de cor, só marcar a resposta, acabou a questão aqui. Mas vamos supor que você não saiba. Se você não sabe qual é o decimal correspondente, nós precisamos dividir 1 por 4. E como que nós vamos fazer essa divisão? Como 1 não dá para dividir por 4, isso vai dar 0. Nós vamos colocar uma vírgula e vamos colocar um 0. Então, nós vamos dividir agora 10 por 4. E 10 por 4, sim, vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Posso colocar mais um 0, 20, e divido por 4. Isso vai dar 5. 5 vezes 4, 20. E resto, 0. Então, o número correspondente é 0,25. Bons estudos para você.